Espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje. É uma mensagem, mas vai caminhar talvez um pouco por uma mensagem de ensinamento. E eu creio que vai trazer algumas respostas para algumas dúvidas. E no final, nós vamos tirar um tempo de oração. Eu hoje quero falar sobre uma teologia bíblica do corpo. Teologia bíblica do corpo. Geralmente, meus irmãos, quando nós pregamos aqui, nós focamos, e é correto isso, muito a alma. Nós focamos muito a questão da ansiedade, dos problemas emocionais, dos problemas também da necessidade de salvação, mas dificilmente nós vamos falar sobre o corpo. E eu não quero aqui hoje falar sobre o corpo no sentido que você tem de procurar médico, embora isso é legítimo, que você tem de fazer os seus exames, que você tem de exercitar. Eu não quero falar sobre isso aqui hoje. Não é essa parte do corpo que eu quero focar. Mas os irmãos observaram que nesses versículos 12 a 20, enquanto eu estava lendo, a Bíblia é tão maravilhosa, enquanto eu estava lendo, eu pude estar vendo por diversas vezes a palavra corpo aparece. Corpo aparece. Corpo. Eu não contei aqui porque não dava, mas diversas vezes. E este corpo, essa palavra corpo que aparece aqui, é este corpo que você tem aí. É este corpo, né? Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo sobre o nosso corpo, né? É muito importante, e eu vou dizer para os irmãos por que isso é importante. Porque os irmãos de Corinto, os coríntios, né? Eles tinham o seguinte pensamento, um pensamento meio gnóstico, né? Eles achavam o seguinte: já que o corpo é mau, e a Bíblia fala que a carne é má, né? Já que o corpo é mau, a carne é má, então Deus, Ele não está interessado com o nosso corpo, né? Deus está preocupado com o quê? Só com o nosso espírito, só com a nossa parte espiritual. Então, os coríntios, né, com base nesse pensamento errado, eles, irmãos, eles praticavam muita prostituição, né? Muita prostituição, muita glutonaria, muita bebedice. Eles eles realmente extrapolavam a ponto de nem entre os não crentes faziam o que eles faziam. E eles achavam o seguinte: não tem problema nenhum. Eu vou tentar ilustrar para os irmãos como era o culto lá em Corinto. Era mais ou menos assim. Vamos supor que era uma reunião coletiva igual nossa aqui. Então o culto Corinto começava, era um culto que não tinha horários, era um culto de muitas línguas, era um culto de manifestação de dons, era um culto quando ele estava dentro das quatro paredes, era aquele culto realmente muito pentecostal, mas eles botaram o pé do lado de fora, eles saíam de culto, iam procurar uma prostituta do lado de fora e dormiam com outra mulher. Assim eles eram assim. Então o apóstolo Paulo, ele escreve, e eles eram assim porque eles não entendiam, eles achavam que Deus queria apenas o espírito tinha de ser santo, apenas a alma, as emoções tinham de ser santo. Eles não entendiam que o corpo também tinha de ser santo. E lá em Tessalonicenses fala que o espírito tem de ser irrepreensível, a alma tem de ser irrepreensível, mas também o corpo tem de ser irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para orientar. Ele começa dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Isso aqui, meus irmãos, presta atenção, isso aqui não era algo que Paulo escreveu que veio dele. Isso aqui era um slogan dos coríntios. Os coríntios, eles tinham uma frase. Já viram aquela frase bem assim? Meu corpo, minhas regras. Quem já viu essa frase? Os coríntios eram assim: tudo me é lícito. E isso eram os coríntios que diziam. Então Paulo pegou o gancho nesta fala. Algumas versões que estão saindo agora, a NVT, a NVI, já estão colocando isso entre aspas.
O problema é que no grego não tinha aspa, então não tinha como destacar. Mas Paulo aqui está dizendo o seguinte: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas Paulo diz, mas nem todas convêm. Tudo é lícito sim, você pode sim, mas nem tudo convém. Depois ele vai repetir.